Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje: casa é destruída por um incêndio no interior de Erval Grande. Homem cai do telhado e bombeiros precisam fazer o resgate em São Valentim. E também, blitz da saúde mede a temperatura corporal dos erechinenses. Além disso, produtos hortifrutis ficarão mais caros a partir deste mês. Essas e outras notícias você vê no Bom Dia Notícias para você a partir de agora. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, seja bem-vinda ao Bom Dia Notícias nesta quinta-feira com cara. Quinta-feira, hoje, Marcão, é quarta-feira. Olha, essa semana aí que teve feriado, no meio da semana a gente tá se perdendo, né? Parece hoje terça-feira, eu achava que ontem era segunda, mas a gente tá aqui trazendo informação para você que tá nos acompanhando sempre a partir de agora. A gente já começa destacando para você de uma casa que foi destruída por um incêndio no interior de Erval Grande. Olha, foi neste feriado, na terça-feira, dia 21 de abril. Te liga. Uma casa foi destruída por um incêndio no fim da manhã desta quarta-feira no interior de Erval Grande. A residência ficava na comunidade de Secção 7 de Setembro. Bombeiros voluntários de São Valentim foram até o local com o apoio de 2 caminhões para combater as chamas, que consumiram toda a casa. Segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido. Bom, só uma correção aí, esse incêndio então foi ontem, dia 22 aí, lá no interior de Erval Grande, né? A família infelizmente perdeu a residência aí, né, nessa situação. Olha, os bombeiros também resgataram um homem que caiu de uma altura de mais de 4 metros em São Valentim. Ele estava no telhado de um galpão. Te liga. Bombeiros voluntários de São Valentim precisaram resgatar um homem que caiu de um telhado na tarde da última terça-feira no município. Segundo os bombeiros, a queda aconteceu de uma altura superior a 4 metros. O homem foi socorrido pelo serviço de resgate e levado para a unidade básica de saúde do município. Ele passa bem. Muito bem, seguimos com as informações da área da segurança pública e agora a gente vai falar para você que um passageiro de um táxi foi preso por tráfico de entorpecentes aqui em Erechim. Foi durante a manhã desta quarta-feira, quando a Brigada Militar estava em uma atividade de rotina lá no bairro Estevão Carraro, quando na rua São Vicente de Paulo, os policiais abordaram um táxi. Em revista ao passageiro deste veículo, foram encontrados com ele 57 buchas de cocaína e uma pedra que ainda não fracionada de crack, pesando cerca de 19,4 gramas. Diante dos fatos, o rapaz de 18 anos de idade foi preso, levado para a delegacia de polícia, onde foi ouvido e indiciado por tráfico de drogas. Logo após, ele foi encaminhado ao presídio estadual de Erechim, local que permanece à disposição da justiça. Olha, um homem foi preso por embriaguez lá no bairro Bela Vista. Essa prisão aconteceu na rua Sergipe, após o condutor de um automóvel modelo GM Classic se chocar contra um veículo modelo Fiat Palio que estava estacionado na tarde desta quarta-feira. No local, verificou-se que o motorista do Classic apresentava visíveis sinais de embriaguez, sendo então convidado a realizar o teste do etilômetro. Diante dos fatos, os policiais atestaram a alteração de capacidade psicomotora do condutor, já que ele se negou a fazer o teste, né? E encaminharam o mesmo para a delegacia, onde foi lavrado o seu auto de prisão em flagrante. Logo após ser ouvido, ele foi levado ao presídio estadual de Erechim, onde permanece à disposição da justiça a partir de agora, né? Até curar o porre. Depois ele vai ser liberado aí. Tem mais destaques para quem acompanha a gente. Olha, a Brigada Militar prendeu um homem após furtar um estabelecimento comercial aqui em Erechim. Foi durante a noite desta quarta-feira, quando a Brigada Militar foi até um estabelecimento comercial localizado na Avenida Tiradentes, onde um homem teria sido detido por seguranças após furtar objetos. No local, seguranças informaram que após o autor passar pelo caixa, abordaram o mesmo e solicitaram a BM no local. Em revista pessoal ao suspeito, foi localizada uma garrafa de uísque, uma garrafa de vodka e um desodorante, produtos avaliados em R$70. Diante dos fatos, o rapaz de 19 anos de idade foi preso, apresado à delegacia de polícia, onde foi ouvido e logo após liberado. Hein? Que fase, hein? Aliás, tem um aí que foi pego pelas câmeras de segurança. Eu não vou nem perder tempo mostrar ele aqui, mas eu recebi as imagens das câmeras de segurança de roubando plantinha ali na Avenida Tiradentes, Marcão. Tu acredita? Roubando as flores
A vagabundagem está sempre se superando. Agora estão roubando plantinha, furtando plantinha e outras coisas. Que impressionante. Tem mais destaques para você. Mais um homem foi preso com drogas aqui em Erechim, hein? Olha, o fato aconteceu após os policiais abordarem uma moto lá na rua João Cantlin, no bairro José Bonifácio. Foi na noite desta quarta-feira. Em revista pessoal ao condutor do veículo, foram localizadas 2 porções de maconha, pesando 12,5 gramas. Diante dos fatos, o homem de 19 anos de idade foi ouvido, assinou um termo circunstanciado, confeccionado no local e logo após foi liberado este maconheiro, né? Que esse é só maconheiro mesmo, né? Seguimos com mais notícias para você que está nos acompanhando aqui, o Bom Dia Notícias. Agora a gente vai mudar de assunto, vai falar de uma blitz da saúde que foi realizada ontem aqui em Erechim em 2 locais, né? Tudo isso para tentar juntar informações para combater o coronavírus aqui no município. Te liga! Iniciou na manhã desta quarta-feira a Blitz da Saúde, que verificou a temperatura corporal da população com termômetro digital infravermelho. A ação organizada pela Prefeitura de Erechim, por meio da Secretaria da Saúde, ocorreu por conta da pandemia do novo coronavírus e foi realizada na Esquina Democrática e no Terminal de Transporte Coletivo Urbano. Abordamos as pessoas, que vêm dos bairros, pedimos, é voluntário, se querem que a gente faça, meça a temperatura, e aí as enfermeiras, as técnicas fazem orientações, perguntam como a pessoa está se sentindo e orientam as medidas de prevenções, principalmente o uso de máscara, é essencial. Ao todo foram utilizados 20 termômetros, que estarão disponíveis nas unidades básicas de saúde, para serem usados nos atendimentos aos usuários, evitando o contato direto com o paciente por conta do Covid-19. Quem tiver a temperatura acima de 37,8 graus Celsius é orientado por técnicos e nos casos que houver indicação com a presença de outros sintomas associados a sinais de insuficiência respiratória, são orientados a procurar a unidade de referência em saúde municipal para investigação do quadro clínico. Os dados da amostra auxiliarão nas futuras ações de enfrentamento e ainda servirão para debater a reabertura de parte dos serviços no município. A blitz de prevenção se estendeu até as 4 horas da tarde. Olha, e toda essa situação do Covid-19 provocou aí o aumento na demanda por internet aí, né? Muita gente está trabalhando via home office com toda a situação do coronavírus. Uma empresa aqui de Erechim que trabalha nessa área já registrou um crescimento de 50% do uso da sua rede. Veja na reportagem. A pandemia de coronavírus está aumentando a demanda por serviços de videoconferência, cursos virtuais e saúde eletrônica. Medidas adotadas por empresas, governos e diversas entidades para evitar aglomerações e o contágio, fazendo com que assim as pessoas fiquem em casa e tornando a vida ainda mais hiperconectada, provocando para muitos a adoção do regime de trabalho home office. Segundo o presidente desta cooperativa de energia elétrica de Erechim, que atua também no segmento de internet de fibra ótica, a demanda pelos serviços nas últimas semanas cresceu em torno de 50%. Além de mais conexões, serviços como novas instalações e aumento das solicitações por velocidade têm crescido na procura geral. Os fatores hoje da comunicação, elas se transformaram em uma ferramenta não só de comunicação simples, mas de trabalho também, de interação com a sociedade, de conhecimento e principalmente uma forma ágil, Então você está hoje mundialmente conectado de uma forma que rapidamente os fatos que acontecem em qualquer lugar do mundo, eles podem estar presentes aí na sua mão, num telefone, num laptop, num computador, numa televisão. Você tem muita rapidez, A pandemia também tem dado tempo para os internautas se informarem através de sites confiáveis.
uma demanda superior a 1.700%, segundo a Google, comparando as semanas anteriores do início das recomendações de isolamento. Além disso, cientistas têm contado com o apoio e o desenvolvimento de novas tecnologias com inteligência artificial para combater o Covid-19. Porque aqueles estudos desenvolvidos na sociedade, seja em qualquer lugar, para encontrar ou um mecanismo, um remédio, um medicamento que amenize o efeito, ou um estudo de uma vacina posterior a isso. Todas essas relações que existem hoje, elas estão praticamente online, trocando informação, países, institutos, organizações, todas elas de forma muito rápida. Ou seja, a rapidez com que uma entidade conhece o trabalho que outra está fazendo ajuda muito em a gente encontrar a solução. Para o momento, um medicamento momentâneo que possa aliviar a pandemia. Sobre o futuro da tecnologia após a pandemia, existe uma certeza de que muito tem sido feito, mas que muito ainda pode se fazer nessa área. Eu não sei se agora não se repensará alguns fatores, né? Mas anterior à pandemia, a gente vivia esta fase, né? Que a comunicação, a digitalização das informações, o acesso e a inteligência artificial, o controle remoto à distância de todos os mecanismos, desde o automóvel até um avião, enfim, todos os mecanismos sendo testados em controle externo à distância. Então, isto já era uma linha em que mundialmente se afirmava que em pouco tempo se chegaríamos a isso. Não muito mais do que alguns anos poderíamos estar todos nós envoltos em uma inteligência artificial, conectados mundialmente e coordenados pelo sistema de comunicação. Eu acho que a pandemia vai rever alguns estudos, né? Haja visto que uma influência externa dentro desse sistema pode inviabilizar o sistema como um todo. Olha, o governo do estado já informou nessa semana que os beneficiários do IP, o Instituto de Previdência do Estado, aí, que geralmente é para servidores públicos estaduais, já podem utilizar o serviço via telemedicina, viu? A telemedicina tem sido cada vez mais utilizada nesses tempos de isolamento social. Veja na reportagem. Já estão disponíveis aos conveniados do IP as consultas médicas por meios digitais, a telemedicina. O serviço conta com mais de 7.400 médicos e deve beneficiar 1 milhão de segurados no Rio Grande do Sul. Temporariamente, não haverá cobrança de coparticipação para os beneficiários, ou seja, não haverá custos para o usuário. As consultas poderão ser realizadas em qualquer dia e horário, inclusive aos finais de semana. Para solicitar a consulta, o paciente precisa entrar em contato com o médico credenciado ao IP Saúde para agendar o atendimento conforme disponibilidade de horário e solicitar, então, o código CRM do profissional. Na sequência, é preciso entrar no site do governo para agendar a teleconsulta. É preciso ter o cartão IP Saúde e o código CRM do médico. Por último, após enviar a solicitação para a liberação da teleconsulta, o usuário receberá um código de solicitação, tanto pela tela, onde está realizando o agendamento, quanto por SMS para o celular que for informado. O médico receberá por SMS uma mensagem e uma senha, que validará o atendimento. A definição sobre as plataformas a serem utilizadas para a realização do atendimento caberá aos próprios médicos. Olha, e na primeira coletiva oficial do ministro da Saúde, do novo ministro da Saúde, ele falou sobre integração entre todos os poderes na luta contra o coronavírus. Veja na reportagem. Durante a posse do novo ministro da Saúde, Nelson Teich, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta agradeceu pelo tempo em que ficou à frente da pasta. Ele desejou sucesso ao novo ministro e fez um balanço das ações na saúde. Criamos pela primeira vez nesses 31 anos de SUS a Secretaria Nacional de Atenção Primária e demos os 6 passos de reestruturação do sistema. A criação da secretaria, a ampliação do horário noturno para o Saúde na Hora. O próximo passo foi o Médicos pelo Brasil.
O carioca Nelson Taichi tem 62 anos e é médico oncologista. No discurso, afirmou que é um desafio ter a oportunidade de ajudar o país durante a pandemia da Covid-19. Ele explicou que a pobreza de informações sobre a doença provoca ansiedade na população e que o combate ao coronavírus precisa de atenção, mas que as outras doenças não podem ser deixadas de lado. O novo ministro disse que agora quer buscar mais informações e integração com outros ministérios na luta contra a doença e que o cuidado com a saúde e a economia tem que andar juntos. O foco que a gente tem aqui, em tudo que a gente vai fazer, é nas pessoas. Por mais que você fale em saúde, por mais que você fale em economia, não importa o que você fala, o final é sempre gente. E é isso que a gente vem fazer aqui, trazer uma vida melhor para a sociedade e para as pessoas do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro disse que o trabalho de Nelson Taichi vai ser importante para salvar vidas e reduzir o desemprego. Sinalizou também que reavalia a necessidade de manter fechadas as fronteiras do Paraguai e do Uruguai e ressaltou que é preciso encarar o coronavírus de forma ampla. Por isso, é fundamental cuidar também da economia. Nós não queremos vencer a pandemia e daí chamar o doutor Paulo Guedes para solucionar a questão, as consequências de um povo sem salário, sem dinheiro e quase sem perspectiva, em função de uma economia que a gente vê que está sofrendo sérios revés. Olha, os produtos hortifrutis, né? Aquela saladinha verde, Marcão. Tu acredita? Desde março esses produtos estão mais caros, viu, para ir no mercado. Agora no abril eles já superaram o valor de março. Então veja por que nessa reportagem. O Boletim de Comercialização de Frutas e Hortaliças apontou que logo nas primeiras semanas de março houve uma corrida aos mercados com medo do desabastecimento. Ainda de acordo com a pesquisa, dias depois, o fluxo de compras caiu, repercutindo na produção e na comercialização. De acordo com a análise, o maior aumento no preço da batata foi de 29%, o do tomate de 44%, o da cenoura chegou a 52%. Já a alface teve queda de até 15%. Em relação às frutas, a laranja e o mamão chegaram à marca dos 35% e a melancia 65%. Nos entrepostos pesquisados, houve queda no preço da maçã de até 7%. A Conab espera que para o mês de abril haja uma melhora nos preços pela maior produtividade e pelo aumento da comercialização. Destaco que as centrais de abastecimento brasileiras estão em pleno funcionamento e adotaram diversas medidas de controle sanitários para a segurança na prevenção ao coronavírus, com o objetivo de assegurar à população o acesso aos mais variados produtos, não havendo indícios de desabastecimento de hortifrutis no país. Agora tem um recado importante para você que está pensando em uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para colocar a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Todas as opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar na Vida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br, o site da Solar que está de cara nova. Tá azul isso, Marcão? Ô, louco, rapaz! Olha, o site da Solar Imóveis que está de cara nova. Acessa lá e confira essas novidades. Até eu, que não tinha visto hoje aqui, vi e fiquei impressionado, hein? Olha, a gente está acostumado com o preço da Solar, vai ter que mudar a nossa tarja aqui embaixo. A tarja tá antiga, hein, Marcão? Mas, ó, tá aí, ó, vai lá na Solar porque tem novidades na compra, venda e locação de imóveis. Entre em contato também pelo telefone 54-3519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, gente. Agora vamos aí para o comentário do jornalista Rodrigo Finardi. É menos de 30 segundos para nós fazer a mágica e ele aparecer aqui do meu lado. O pessoal troca o cenário tudo. É depois desse intervalo da Unimed. Roda, Marcão. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
Muito bem, vamos agora ao comentário do jornalista Rodrigo Finardi, os destaques da coluna Pente Fino. Boa tarde, Finardi. Boa tarde, tudo bem, Leandro? Tudo certo. Olha, vamos dar uma olhada já na coluna Pente Fino de hoje, que destaca: o vírus não é tão letal quanto as pessoas. Olha, esse é um artigo que eu até comentei ontem aqui, das pessoas estão comentando uns absurdos. A gente fica até preocupado com o nível de neurose das pessoas. Eu acho que isso, pós-pandemia, vai lotar todos a questão de saúde, a questão da saúde mental, porque não é normal que as pessoas andam falando. E só que daí a gente vê que às vezes os líderes políticos acabam fazendo a população ficar nesse ponta de faca. Se tu fala alguma coisa contrário ao Bolsonaro, tu é do PT. Se tu fala alguma coisa favorável contrário ao PT, tu é do Bolsonaro. Não, eu só acho que não está certo isso, não está certo aquilo. Entendeu? Não necessariamente eu sou de um outro porque eu não concordo com o presidente. Eu acho que o presidente tem que, que eu escrevo aqui, ele tem que descer do palanque, acabou a eleição, e ele ser um estadista. Aí ele vai ser acreditado por até quem não votou nele. Da maneira como ele está lidando com a coisa, eu acho perigoso, né? Não acho que tudo é ruim, eu acho que tem nomes bons dentro do governo, mas da maneira que conduz algumas coisas, acho que é perigoso para esse tipo de coisa de incendiar a massa, né? E ele tem essa habilidade dele, né? Então o que eu falo aqui? Que o vírus não é tão letal quanto as pessoas. Porque olha, tu vê a pandemia em outros países. Outros países, partido esquerda e direita, se unem, que é uma questão de saúde pública. E no Brasil nós estamos fazendo um cabo de guerra, onde quem está com a razão, quem tem mais seguidores, quem tem mais likes, né? Sabe essas coisas tudo, cara? Eu acho um absurdo o que nós estamos vivendo no país. E agora começa a ver outras coisas que eu digo em função disso. A gente vê, às vezes, um boletim do Estado não bate com a da União, ou do Estado não bate com os municípios. Tu acaba não sabendo em quem confiar. Ontem o ministro da Saúde, dando uma coletiva, dando os números, e depois os próprios veículos desmentindo os números que ele deu para o ministério dele. Os dados que o Ministério da Saúde tinha, os números, era diferente do que o ministro falou. Então eu vejo um momento ser extremamente delicado. Eu acho que está mais que na hora. Isso aqui não é uma crítica A, B ou C, é uma maneira de pensar assim: se todos os partidos políticos que têm comando não tiver discernimento neste momento de trabalhar na mesma linha, com harmonia, buscar solução, não demorar muito para sair dessa pandemia. É isso que eu vejo. Isso não é uma briga política, muitos pensam nas eleições agora de outubro, muitos pensam na associação de 2022. Pessoal, é vida, é gente. Essa flexibilização que teve agora, devagarinho, também é importante. Tu pode concordar ou não, mas é importante, senão tu vai matar as pessoas. Então, nesse lado, o Bolsonaro está correto. Tu entende? Mas tu não pode apagar, achar que o vírus não existe, que é uma gripezinha, essas coisas tudo. Então nós estamos vivendo um período muito complicado, inclusive de como são vendidas as informações. É verdade. Olha, nós temos aqui alguns destaques dessas retrancas desse título, mas também tem outros assuntos importantes que falam sobre isso, como esse aqui, ó. Barragem da Corsã com 2,5 metros abaixo do nível. 2,05, tá? 2,05. Se for 2,5, vão ter que ir para o racionamento. É, 2,05. Eu conversei com o Farina ontem, e teve uma reunião com a superintendência da Corsã e também a gerência local, e foi passado alguns dados ali, né? Algumas cobranças. A Corsã disse que não vai ter problema, mas a Gera acha que pode vir sim ter racionamento. Por quê? Gostaria de levantar aqui, tem os números. Hoje, para ter noção, nós temos antes do cravo, entender? Nós tinha 4 fontes de águas que entravam na barragem, que é o Rio Leãozinho, o Rio do Campo, o Rio Ligeirinho e aquele poço do aquífero Guarani que eles perfuraram, acho que foi 2008 ou 2012, não vou te lembrar de cabeça agora, que foi nisso, acho que foi em 2012, porque estava acabando a água, teve 33 dias de racionamento. Então hoje nós temos esses 3 rios, 4, e agora são 5, com o cravo. Eu fiz um levantamento que mostra, por exemplo, aqui, ó, o Rio Ligeirinho está ingressando hoje 35 litros por segundo na barragem, quase seco. Rio Leãozinho, 30 litros, quase seco. Rio Campo, 40 litros, pouco por segundo. E ainda o poço feito, esse aquarístico, são 25 litros por segundo. Somado todos esses juntos, dá 130 litros por segundo. Só o cravo está a 250 litros por segundo. Mesmo já jogando menos água para dentro, se nós não tivesse o cravo, já estava racionado. E mesmo assim prova que o cravo também não é infinito. Se perdurar essa estiagem, o cravo também vai secar. E no momento que secar o cravo, aí não tem, porque ele vai baixar os outros, aí tem racionamento. Se não chover nos próximos 15 dias, começamos a entrar numa situação muito crítica. E tem que ser uma chuva daquela forte, que dure 2, 3 dias, É uma forte, né? estão perfurando mais 3 poços lá agora, né?
começar, isso vai dar mais 15 litros por segundo, e é bastante, tu vai somando, né? Tu pega do aquífero, tudo para tentar, e ainda parece que aumentou o consumo. Eles não souberam dar o percentual em função da quarentena, as pessoas em casa, e aproveitaram lavar cobertor, roupa de inverno, essas coisas. Em casa tu consome mais água, né, o dia inteiro em casa. Então a quarentena também foi uma questão, sem chuva, em casa, aumenta o consumo. Né? É importante também as pessoas terem Sabe, conscientização. amanhã eu vou trazer assim, eu tenho mês a mês a média, desde maio de 2019 até outubro, e mostra por que essa pouca chuva dos últimos, em 10 meses teve 3 que choveu mais que a média histórica. Os outros choveu muito a menos. Então essa é a questão, né? Olha, e tem mais um destaque do título eleitor agora pela regularização desse título pela internet. Agora o novo serviço, que está fechado, o cartório, depois dos decretos, tudo. Então até 6 de maio, que é transferência, regularização e segunda via, primeiro título, né? Então tu tem até 6 de maio. Tu pode fazer tudo pela internet hoje. A novidade é que tu vai ter que fazer um selfie com o documento velho, para mostrar que a foto é tu, né? Para mandar, aí cai no cartório eleitoral, eles vão fazer toda a averiguação, tudo, e depois só retira teu título. Olha que interessante, de uma maneira, eu digo, essa pandemia serve para algumas coisas, lembra que o serviço online ele funciona, que políticos não precisam viajar toda hora no diário, podem resolver por videoconferência. Então, vai deixar algumas lições, eu quero ver depois da pandemia, se não vão ter aquelas farradas diárias. Se bem que ele dava pouco, né? Mas tu começa a aprender que consegue. Se todos os governadores falam com o presidente numa videoconferência, por que tem que ir a Brasília? Então, se é questão de economizar dinheiro, vou começar pelas pequenas coisas que no final dá um monte, né? Quem sabe tudo isso traga uma boa lição no fim da história, né? É sempre depois de uma grande tragédia, a coisa a gente consegue se reinventar. E eu acho que nós temos que ser otimistas e buscar isso, que é aquela velha história, né? Eu estava vendo o Cortella falar essa semana. É aquele cara ranzinza, que é o pessimista, que é convidado para a reunião do condomínio. Eu não vou nessa reunião, não resolve nada. Aí vão lá, resolve uma coisa que ele não queria. Aí dá errado essa coisa. Eu disse, se eu fosse, eu resolver, deu errado. Então não pode ser pessimista. Tem que pensar que as coisas vão melhorar. Nós vamos passar por essa travessia longa ainda. Nós vamos ter uma crise econômica que vai desafiar todos os setores, mas pós isso, acredito que nós seremos melhores. Isso que eu quero para mim e para os meus amigos. Beleza, Finardo. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Gente, agora vamos para o intervalo. Daqui a pouco tem mais notícias. Nossa cidade completa 102 anos de fundação. Muitas histórias, muitas batalhas vencidas. Este aniversário, de modo especial, passaremos exercendo cuidado com o outro, sendo solidários. E ao final desse contexto de pandemia, com sabor de vitória, retornaremos à nossa rotina de vivenciarmos o dia a dia com alegria. Vamos em frente, Erechim. Uma mensagem da Duflo Marcas e Patentes. Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular de forma mensal. É muito fácil. Acesse a loja do seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalado, clique em abrir. Ao abrir, essa imagem irá aparecer. Clique em login. Digite seu usuário e senha ou faça seu cadastro. Após o login e sua senha aparecerá assim. Clique em mais detalhes e faça o download do Bom Dia digital no seu celular.
Mais que um hospital, o Santa Mônica é um complexo de saúde. É referência em saúde na região, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Com uma estrutura moderna, tecnologia equiparada aos melhores centros do país e com profissionais qualificados. O serviço de hotelaria é um dos grandes diferenciais do Santa Mônica Hospital e o centro cirúrgico moderno com conceito inovador. Santa Mônica Hospital, a busca da excelência no atendimento a você. Na Rua Itália, em Erechim. Fone 3522-0500. Ao longo de uma década e meia, o Bom Dia sempre esteve ao lado dos erechinenses. E neste momento difícil na área da saúde e também da economia, nós não podíamos deixar de não fazer a nossa parte. Como veículo de comunicação, a partir de agora, o Grupo Bom Dia está disponibilizando em todas as suas plataformas digitais um formato de fazer uma ponte ainda maior entre aqueles que precisam de um serviço e também os prestadores de serviço, as pessoas que são autônomas. Então, se você, por exemplo, é empregada doméstica, pintor, pedreiro ou faz qualquer outro serviço, você pode oferecer ele no site do Bom Dia totalmente de graça. E é muito simples. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo e preencher um cadastro. Então, as suas informações serão encaminhadas para o site do Bom Dia. Lá, todo mundo vai poder ver e saber do que você faz. E o melhor de tudo, não tem nenhum custo. É o Bom Dia, fazendo o que sempre fez, ligando uma ponta à outra através da informação. O Ministério da Saúde comprou mais vacinas contra a gripe. São 75 milhões de doses. Mas atenção, a campanha será por fases. Primeiro idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Depois, doentes crônicos, professores e profissionais das forças de segurança e salvamento. Em seguida, os demais públicos. A vacina não protege contra o coronavírus, mas contra outros tipos de vírus da gripe. É importante respeitar as datas. Gripe, tem que vacinar. Unir forças a favor do bem faz toda a diferença em tempos difíceis. Por isso, o Grupo Master doou cestas básicas para 1000 famílias carentes de escolas de Erechim. Mas é possível fazer mais. E para isso, contamos com você. Participe da campanha Alimente o Bem e a cada produto que você doar, o Grupo Master doa um também. Deixe sua doação nos pontos de coleta em nossas lojas. Grupo Master, juntos pelo bem de todos. No dia 30 de abril, Erechim completa 102 anos de fundação, data que neste ano será solenizada de forma diferente. Nossa cidade, juntamente com o país, enfrenta um desafio mundial. E nesse momento de isolamento social, o mundo inovou e conduziu o ser humano a ser humano, com muito foco, fé e solidariedade. Venceremos esse desafio juntos, mesmo estando separados. Parabéns, Erechim! Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica, benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Eu quero pedir a sua atenção, apenas um minuto. É que eu quero te contar
a história da Jenny, uma guerreira que já partiu deste mundo, mas deixou aqui anjos que agora precisam da sua ajuda para seguir ajudando a muitas crianças. A Liga do Bem Jenny é um projeto que auxilia crianças que combatem o câncer na ala oncológica do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, e ao CAC, Casa de Apoio à Criança com Câncer. Essa história começa com a força de uma mãe, a Cristiele, mãe da Jennifer, que após ela partir, decidiu seguir ajudando crianças que também lutam contra o câncer. Com o apoio de diversas entidades e parceiros, o projeto auxilia as famílias nos gastos com alimentação e dá apoio na estadia enquanto acontece o tratamento. Tudo começou com pequenas doações de alimentos, roupas e objetos, e a realização de leilões online, todos unidos em uma corrente de solidariedade no Facebook. Além de realizar projetos de incentivo a doações de cabelo, para confecções de perucas para as crianças e a doação de medula óssea. Esse projeto não pode parar e ele precisa da sua ajuda. Entre em contato e seja um voluntário. Ajude quem precisa de você. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias, obrigado pela sua audiência. E agora vamos falar dos destaques do impresso e do digital do Bom Dia com Natan Breitenbach. Agora a gente vai conferir quais são os destaques do jornal impresso e digital do Bom Dia. E já está na capa falando aí, ontem foi dia da Blitz da Saúde, né? Que então esteve medindo aí a temperatura corporal dos erechinenses, né? A gente teve na esquina Democrática e também no terminal de transporte coletivo urbano aqui de Erechim, e a técnica de enfermagem ela diz que as pessoas estão se conscientizando e sabendo da importância do uso da máscara. A coluna do Rodrigo Finardi, ele faz um desabafo hoje, ele vai estar falando aí sobre o vírus que não é tão letal quanto as pessoas, e também, atenção, hein, a barragem da Corsã está com nível 2,05 metros abaixo, né? Então, quer dizer, está abaixo do nível 2,05 metros. E ontem a gente teve mais uma coletiva de imprensa aí do prefeito aqui de Erechim, que determinou então que as academias podem voltar a funcionar, só que com exigências bastante rígidas, né? Assim como o comércio também. Então aí vai desde a utilização de máscara, disponibilizar máscaras, né, para os personal trainer, enfim, as pessoas que vão na academia também devem receber as máscaras, e também só será permitido que 50% das pessoas, aí também deve ser fixado, né, do lado de fora da academia o limite de pessoas, o limite total de pessoas que, por meio então do decreto, né, somente 50% das pessoas que o espaço oferece, né, por meio do seu alvará, então deve estar disponível para que quando as pessoas entrem na academia, elas saibam que somente aquele número de pessoas deve estar ali. Se tiver mais, aí também quem for denunciar, né, ou quem for denunciado pode então estar cometendo uma certa... não sei se seria crime, né? Mas o decreto prevê então que sigam essas regras, bem como também a gente sabe, né, disponibilização de materiais então como álcool em gel, né, para que as pessoas então façam o uso correto, né, e evitem o contágio do coronavírus. Na página 4 a gente tem também a coluna de opinião, e na 5, além da Blitz, né, o O negativo é o sangue precioso aqui em Erechim, né? E 11 exames aguardam ainda resultados aqui de Erechim e também na região do Alto Uruguai. Na página 7, em segurança, a sequência de roubos termina com cerco, prisão e apreensões, né? Aquele caso que eu comentava ontem para você que estava nos acompanhando,
Questão das algemas que foram encontradas, né, 2 giroflex que são utilizados nos carros da polícia e também um revólver, né, que foi pego então aí com 2 casos diferentes, né, a gente teve um maior de idade de 19 anos e outros 2 menores que foram apreendidos. Na página 8, está falando que me preocupo com a aprendizagem do meu filho, uma mãe que fala aí das aulas, da preocupação dela, né, em virtude da suspensão das aulas na rede municipal, já faz mais de um mês, né, e a previsão do governo do estado é que somente mês que vem a gente vai ter, né, talvez um novo decreto flexibilizando as aulas. Na página 9, Pai em Filho cada vez mais equipado, e na página 10 a gente tem a fonte adicional de renda, segundo o prefeito lá de Aratiba, e também a agricultura familiar é uma opção de compra virtual aqui em Erechim. Tem os classificados do Bom Dia, também um caderno de variedades, e na segurança a gente teve o dia 21 de abril, que foi o dia, então, em comemoração, né, em homenagem ao Tiradentes, aí, o patrono das polícias militar e civil, né, de todo o Brasil, que receberam homenagem, né, e também foi coroado, né, com flores, o busto que fica em frente à Praça Júlio de Castilhos. E a estiagem faz surgir destroços de caça que caiu no lago em 2012, lá na usina de Machadinho. Tá aí informação para vocês dos destaques do Jornal Impresso e Digital. Gente, agora está chegando o nosso momento de opinião. Te liga no comentário do Igor Miller, porque opinião você também vê aqui. Então, além de todo esse problema que a gente vem vivendo relacionado aí ao coronavírus, e que para muitas pessoas parece exagero, mas eu diria que não é um exagero, porque de fato existem efeitos que estão sendo cada vez mais ampliados e foram expostos, uma situação foi exposta em função dessa pandemia. E aí vem toda aquela falta de estrutura que há muitos anos acomete, a população reclama, que a população pede, enfim, e sofre principalmente por não ter esse serviço para atender as mais diferentes necessidades. E a gente fala tanto na questão dos hospitais, tanto na questão da logística, tanto na questão de ter capacidade para gerar emprego, na questão dos medicamentos, na questão dos EPIs, na produção de comida. Quer dizer, essa pandemia e o isolamento mostrou e expôs ainda mais uma série de fragilidades que existem na estrutura produtiva do país. E esse seria um momento para justamente começar a sanar minimamente esses problemas, essas lacunas, essas falhas, que com certeza, se continuarem nessa toada, vão inviabilizar uma série de atividades. Quer dizer, muitas atividades vão acabar sumindo, se extinguindo, ou pelo menos não vão ter mais uma inserção necessariamente num determinado momento, porque a economia deixou de girar, elas acabaram ficando de lado. Enfim, vai haver uma remodelação das mais diferentes profissões. E aí, como que isso vai acontecer? Como é que as pessoas simplesmente vão deixar do dia para a noite, deixar de fazer uma coisa, e vão fazer o quê? Se elas faziam aquilo durante anos, se aquele era o sustento delas. Então tem muitas pessoas nessa situação, não é uma nem duas, em Erechim, na região, no país, mundo afora. Então expôs muitas deficiências, muitas fragilidades. E aí vem nessa hora, apesar das pessoas, de muitos, não, o governo não tem. Cara, é nessa hora e mais do que nunca que o papel do Estado tem que se fazer presente. Porque estamos falando dos recursos gerados pelo trabalho das pessoas. Os nossos recursos, os recursos públicos devem servir
neste exato momento para atender às demais diferentes demandas que estão surgindo, sejam na área da saúde, sejam na área social, econômica, seja o que for, mas é mais do que legítimo que se faça uso neste momento dos recursos gerados por impostos, pelo trabalho de todos nós, para atender às necessidades geradas por essa pandemia. Não tem outra justificativa. Aquele recurso deveria ser, e o argumento está aí, a necessidade é urgente e o governo deveria fazer muito mais uso disso e não simplesmente relativizar essa situação e querer jogar todas as pessoas de volta no mercado de trabalho. Porque mesmo que isso aconteça, o vírus não vai simplesmente sair do dia para a noite. E ainda vai ter casos, pessoas que a gente não gostaria que acontecesse, mas se as pessoas não se cuidarem, provavelmente muitas mortes virão acontecer. Então, quando a gente pensa em Estado, toda a responsabilidade nesse momento está sendo jogada muito mais nas costas do trabalhador, do empresário, e é muito cômodo para a liderança política ficar olhando e fazer, enfim, tergiversando sobre toda essa situação quando existe um problema real que requer necessidade de medidas urgentes. Então, por que a demora? Por que não está acontecendo mais coisas, mais ações, antes que se colapse todo o sistema de saúde? É isso que tem que acontecer. Simplesmente, o governo tem que agir o quanto antes e cada vez mais para que menos pessoas possam morrer. E isso serve tanto para o município, para o estado e para a União. Porque se não tiver uma união de ações, provavelmente uma tragédia pela frente vai se desenhar no Brasil também. É isso aí. Olha, e muitos agricultores aí, inclusive o pessoal da Corsã, da barragem, todo mundo está preocupado com a falta de chuva, né? Previsão de chuva mesmo só lá pelo dia 30, segundo o Instituto de Meteorologia. Vamos ver como é que fica o clima no dia de hoje. Nesta quinta-feira, uma massa de ar seco vai predominar sobre a região sul do país. O sol aparece forte e não chove em nenhuma área, incluindo todas as capitais. A umidade relativa do ar vai ficar muito baixa nas horas mais quentes do dia e chegar em níveis entre 21% e 30% no sudoeste do Paraná, no oeste de Santa Catarina e no centro-oeste do Rio Grande do Sul. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal para não prejudicar a saúde humana é que a umidade do ar se mantenha em 60%. A mínima em Florianópolis é de 16, máxima de 27 graus, mínima de 11 e máxima de 24 graus em Curitiba. Muito bem, tomara que chova em breve, né? A gente precisa de chuva, é sempre importante. Gente, agora vamos ao quadro Bom Dia Entrevista. No Bom Dia Entrevista de ontem, eu conversei com uma empresária que trabalha como micropigmentadora. Ela é lá de Concórdia, Santa Catarina, e falou sobre as diferenças do município lá em Santa Catarina com Erechim, a situação do coronavírus lá e também como isso está afetando o trabalho dela, já que é um trabalho que ela trabalha que ela faz diretamente no rosto das pessoas, né? A micropigmentação. Vamos agora rever essa entrevista. Olá, muito boa noite. Está no ar a partir de agora mais um programa Bom Dia Entrevista. O Bom Dia Entrevista de hoje segue falando dos impactos causados pela pandemia do coronavírus, seja na área da saúde, na economia ou na vida social das pessoas. Olha, hoje a gente vai falar um pouco mais da nossa cidade vizinha aqui, da cidade de Concórdia, que fica no oeste de Santa Catarina, a cerca de 70 quilômetros aqui de Erechim. O município vem intensificando as regras aí para combater o Covid-19 e muitas pessoas precisam se adaptar. Hoje, em especial, nós vamos conversar com uma empresária, ela que trabalha aí no ramo de estética como micropigmentadora, a Gesseni Graf Luvison, que está conosco. Gesseni, muito obrigado primeiramente por estar conversando conosco. Seja bem-vindo ao programa. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, demais ouvintes. É um prazer estar aqui participando com vocês dessa reportagem, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre realmente o que está acontecendo em relação
a toda essa situação, essa epidemia em relação a nós, né, tanto ao nosso trabalho como à nossa família, enfim. Bom, o que a gente já está percebendo, a questão, principalmente, hoje você mora em Concórdia, uma cidade que também você trabalha, além de trabalhar em várias cidades aqui nas regiões do Alto Uruguai, Gaúcho e Catarinense, mas Concórdia tem aumentado aí essa questão da intensificação, né? Uma das normativas é a obrigatoriedade de máscaras nas ruas. Eu queria saber como é que está com toda essa situação aí, como é que está impactando aí o seu trabalho, a sua família, como é que está o dia a dia de vocês aí? Então, na verdade, quando tudo isso começou, a gente se preocupou, a gente estava acompanhando as informações através das notícias, né? Começou tudo lá fora do país, enfim, a gente não ficou tão preocupado, mas conforme foram surgindo cada vez mais casos aqui no Brasil também, realmente a gente foi se preocupando um pouquinho mais com tudo que estava acontecendo, né? Aí já vieram as orientações em relação ao isolamento. Eu trabalho, na verdade, no ramo de estética, é um ramo onde a gente trabalha diretamente com o cliente, mais precisamente com o rosto das clientes. Então, realmente, a gente suspendeu totalmente a agenda de atendimento, assim, com data totalmente sem data marcada, ou seja, para que a gente não soubesse realmente o que estava acontecendo, o que a gente iria fazer. Então, a gente aceitou os isolamentos conforme foi solicitado pelas autoridades, né, para a gente realmente se cuidar. O que mais a gente se preocupa, e a gente se preocupou logo no que tudo isso aconteceu, é com a saúde de cada um, com a nossa saúde, com a saúde das outras pessoas, enfim. Então, eu acho que foi tudo muito rápido, as escolas também, eu tenho 2 filhos, também isolamento, cancelamento, então a gente realmente teve que se adaptar a uma nova situação. E a gente fala assim que realmente em relação ao trabalho a gente não se preocupou, a gente focou exclusivamente na nossa saúde e nos nossos cuidados, dos nossos familiares e das outras pessoas. Se adaptar realmente a ficar isolado totalmente de imediato, né, com o que estava acontecendo naquele momento. Bom, e você já falou essa questão, né, da questão de transferir as agendas, né, do seu trabalho, né? Eu queria exatamente falar um pouco mais disso, né? Como é que você reagiu aí neste momento para poder continuar trabalhando, né? Para poder interagindo aí com o seu trabalho? Qual é que foi a solução encontrada, né? Porque você já falou que no seu caso você tem um contato direto com o rosto do cliente, que é geralmente uma das maiores preocupações do Ministério da Saúde hoje em dia, que é o rosto das pessoas, né? Então, nesse exato momento que a gente estava em total isolamento, o que a gente conseguiu realmente fazer, ou seja, para a gente estar em contato com as clientes, mas de uma forma não em atendimento, produzir material que a gente pudesse assim interagir com elas. Eu estava num projeto já para cursos online, onde a gente ia lançar em junho, mas a gente já antecipou para a semana que vem, já está sendo praticamente divulgado nas redes sociais. Mas naquele momento, o que a gente usou de estratégia para continuar produzindo com as clientes? Eu montei uma maratona de informações postadas através de vídeos nas redes sociais, onde a gente ficava interagindo com as clientes, tirando dúvidas em relação a tudo sobre a área da micropigmentação, principalmente em relação aos procedimentos. Foi um conteúdo, Leandro, assim, direcionado mais realmente para as pessoas, para os clientes, para futuros clientes, porque às vezes o que acontece, surgem muitas dúvidas, e dúvidas que são de muitas pessoas, não de uma só. Então, montei esse material e realmente a gente conseguiu, assim, uma interação bem legal, para informações, para compartilhar conhecimentos, para que a gente pudesse realmente dar uma sequência, assim, que tudo fosse liberado em relação aos atendimentos. Então, eu posso te dizer que eu consegui formando uma agenda offline, né, sem estar em atendimento, para agora, no que foi liberado, a gente poder estar atendendo essas pessoas. Então, eu acho que apesar de estar isolada, realmente a gente conseguiu, através das redes sociais, eu falo essa sociedade de comunicação, que hoje a gente tem condições, graças a Deus, mesmo isolado fisicamente, a gente ainda consegue produzir através da tecnologia que hoje nós temos, que nos favorece muito.
Eu ia exatamente falar dessa questão da tecnologia, né? Porque a gente vê a questão de que essa situação também está provocando com que as pessoas se reinventem, né? No seu caso, você já tinha programado essa questão de fazer um trabalho online, de trazer cursos online, né? Como é que você vê aí a importância desse mundo digital para aproximar cada vez as pessoas aí, né? De uma forma diferente? Leandro, na verdade, assim, eu acho incrível, tá? A gente já estava estudando, na verdade, os cursos online. Se você prestar atenção na mídia, não existia muitos, principalmente direcionado na nossa área. E eu dou muito cursos presenciais, porque eu acho muito importante esse contato com pele na hora que a gente vai fazendo os procedimentos. Só que existe muito material muito importante, principalmente na nossa área, que existe muito conteúdo, que realmente a gente percebeu que tem total condição da gente lançar isso online também. A gente consegue realmente, principalmente para quem já está na área, que já tem um certo entendimento, que ela consiga realmente se especializar com todos os procedimentos que a gente hoje executa. Então, sinceramente, a questão da tecnologia, eu vejo assim que realmente muitos profissionais vão estar se reinventando em relação a tudo isso que aconteceu agora nesse isolamento. Eu acho que todos nós estamos saindo de tudo isso pensando de uma forma muito diferente. E eu posso dizer que realmente eu vejo assim com olhos muito positivos em relação à tecnologia, o que realmente a gente consegue fazer mesmo estando em casa em praticamente todas as áreas. Eu digo que pessoalmente eu falo assim que é muito importante a gente ter esse contato presencial, principalmente em relação ao aprendizado, mas às vezes o que acontece? A gente não tem total disponibilidade de estar viajando, se deslocando, e às vezes você deixa de fazer. Então, essa acessibilidade em relação a essa tecnologia que a gente possa estar estudando, estar buscando cada vez mais conhecimento em relação a todas as áreas, mas eu vou falar especificamente na minha. Estudei muito nesses dias, eu participei de muitos cursos online, contando que realmente, assim, me abriu a mente em relação a realmente estar antecipando esse projeto de realmente executar cursos online, que eu acho assim que é uma produtividade muito grande e a gente consegue contribuir muito na formação e na especialização de muitos profissionais, mesmo estando em casa. Muito bem, você falava dessa questão online, mas eu queria saber também da questão presencial, né? Como é que está aí o retorno ao trabalho? Você já está retornando, já tem uma projeção de quando vai retornar? Porque também muitas pessoas procuram o seu trabalho, querem conhecer pessoalmente, querem ver como é que está aí a agenda desse momento? Já existe uma programação de retorno? Então, na verdade, assim, a semana passada, conforme foram sendo liberados, assim, várias áreas para voltar aos atendimentos, então, trabalho na área estética, a gente também foi autorizado a voltar. Só que assim, por mais, Leandro, que a gente está preocupado com a questão econômica, a gente sabe assim, para mim que na minha área a gente trabalha os nossos procedimentos, o nosso retorno financeiro vem dos nossos serviços. Então assim, isso realmente faz com que a gente queira voltar também. Muito cliente ainda hoje está assim, nem todos já voltaram aos seus trabalhos, então eles também estão dispostos a aproveitar o tempo para poder vir fazer os procedimentos, enfim. Então, graças a Deus, eu posso dizer que eu estou tranquila, a agenda tem cliente, tá? Mas assim, a gente está assim, tomando muitos cuidados em relação ao todo. A minha área já é uma área que a gente trabalha muito com tudo praticamente descartável, esterilizável. Então, hoje a gente mudou um pouquinho a dinâmica em relação aos atendimentos. A gente já trabalhava com hora marcada, mas agora a gente trabalha com mais cuidados ainda. Os procedimentos são agendados, tá? O pessoal nos chama. A gente, mesmo assim, a gente faz uns questionamentos em relação a cliente, como é que ele está se sentindo, se tem algum sintoma, talvez, em relação à gripe, ou se tem se deslocado muito fora da cidade, enfim. A gente se preocupa muito já nesse primeiro contato via WhatsApp, como a pessoa está se sentindo. Enfim, aí a gente acaba agendando. Esse agendamento, a gente já está fazendo agendamentos, por mais que o procedimento demore 1 hora, 2 horas, a gente estende 1 hora a mais. Para quê? Para a gente tomar todos os cuidados em relação ao nosso ambiente, em relação à recepção, para a higienização, para a troca dos materiais, tudo. Então, para a gente ter todo esse tempo, para a gente tomar todos os cuidados necessários, porque fora a questão econômica, eu acho assim que o cuidado com a nossa saúde, para que a gente consiga evitar essa questão de proliferação,
é muito importante. E eu me preocupo muito porque, apesar das pessoas estarem agora liberadas para uma maior circulação, eu sei que a gente está tomando todos os cuidados na rua, ninguém está sem máscara, todo mundo está respeitando realmente. Então, esses clientes já chegam com máscara aqui, a gente já higieniza, tira a máscara, coloca uma descartável, então assim, para tomar todos os cuidados mesmo, e que a gente evite a questão de contaminação realmente. Então, eu estou conseguindo atender, tá, dessa forma, para que eu tenha os cuidados necessários e a cliente, quando venha, se sinta também protegida em relação a tudo isso, né? Muito bem, nós estamos já chegando ao fim dessa entrevista e eu gostaria de agradecer essa oportunidade de tu conversares conosco e também que tu deixasse aí um contato dos teus canais nas redes sociais. Vai estar aparecendo os teus telefones, as informações na tela, mas é importante reforçar para que as pessoas também possam conhecer mais esse trabalho, que a gente sabe que você também, como empreendedora nessa área da estética aí, está trazendo uma novidade muito grande, não só para a região do Alto Uruguai catarinense que nos assiste, mas também a nossa região aqui do Alto Uruguai gaúcho, a grande região de Erechim. Muito obrigado por essa entrevista. Agradeço, Leandro, essa oportunidade de estar aqui. E realmente, a área da micropigmentação, eu sou na área há mais de 15 anos. E realmente a gente teve um avanço muito grande em relação a tudo, em relação a conhecimento, em relação a técnicas, em relação à tecnologia. E realmente a gente está podendo oferecer resultados cada vez melhores e cada vez mais naturais, que é realmente o que toda cliente espera. Procedimentos estéticos, mas com naturalidade e definição. Então, realmente, muito feliz por estar nessa área e poder estar compartilhando e auxiliando todos vocês em melhorar a autoestima e realçar a beleza natural de cada uma. Meu contato nas redes sociais, como o Leandro falou, é Ggraf Micropigmentação, Instagram, Facebook, tem canal do YouTube também que está sendo alimentado, que era uma rede social que eu não estava fazendo, cursos online também e os cursos presenciais. Então, quem tem interesse, pessoal, hoje praticamente tudo que eu reciclei de todo esse período, de toda essa experiência que eu tenho na área da micro, está sendo levada para poder realmente, além de atendimentos direto ao cliente, poder auxiliar na formação de profissionais que estão na área de micropigmentação e pessoas que têm interesse em fazer parte dessa área. A gente traz, então, uma experiência muito grande para poder compartilhar com vocês e poder formar micropigmentadores, eu falo assim, competentes e de sucesso também. E que realmente, pessoal, tudo isso que aconteceu em relação a todo esse isolamento, que nos faça repensar, que nos faça sentir assim, quais são as nossas reais prioridades, o que realmente a gente pode levar como ensinamento sobre tudo isso e que a gente possa se tornar um ser humano cada vez melhor e um profissional também cada vez melhor, né? Enfim, que a gente saia de tudo isso de uma forma muito melhor e que Deus esteja conosco, né? E que todos nós possamos ficar bem. Beleza, meu amigo, beleza, meu amigo. O programa de hoje está ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Um forte abraço para você e até o nosso próximo programa.